Seja muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou a Carol Zonato, Nutri, e aqui no meu perfil eu te ajudo a desinflamar seu corpo e destravar a queima de gordura. E o tema da nossa live de hoje, eu vou revelar 3 dicas para você desinflamar o corpo depois do feriado. Então, se você foi aquela pessoa que exagerou, chutou o balde no feriado, fica comigo até o final dessa live que eu vou te dar 3 dicas valiosíssimas que vão te ajudar a desinflamar o seu corpo, mesmo depois de você ter cometido exageros aí durante o feriado, tá bom? Sejam todas muito bem-vindas, meninas! Coloquem para mim aqui no chat se vocês estão me ouvindo bem, por favor, e se a conexão está boa. Coloca para mim aqui, comenta aqui no chat se tá tudo certo e já aproveitem, tá vendo esse aviãozinho aqui, ó, que tá aparecendo para vocês? Então, já clica nesse aviãozinho e compartilha essa live com todas as mulheres que vocês sabem que chutaram o balde aí no final de semana e agora estão desesperadas, né? Passaram o feriado todo aí chutando balde, comeram, beberam tudo que viram pela frente e agora estão naquele desespero, tá? Já aproveita, clica aqui e compartilha essa live com elas, tá bom? Aqui as meninas estão dizendo que tá tudo bem, que tá tudo ok, então vamos conversar. Vamos lá. Bom, o que acontece toda vez que vem um feriado prolongado? E ó, é muito importante que vocês anotem aqui, prestem bastante atenção no que eu vou falar aqui hoje, porque no próximo mês teremos outro feriado prolongado, né? Teremos um feriado aí que vai cair ali no dia 12 de outubro, que vai cair entre quinta-feira, então provavelmente será mais um feriado que vai ser aquele feriadão, né? Então, o que acontece com as mulheres depois de um feriado prolongado? Primeira coisa que elas fazem é cair no desespero. Por quê? Elas cometem muitos exageros. Na verdade, se vocês assistiram a live da quarta-feira passada, eu ensinei dicas para vocês não cometerem exageros durante o feriado, não inflamarem durante o feriado. Quem assistiu e anotou tudo e aplicou, tá tranquilo, agora tá com a consciência bem tranquila. Porém, existem algumas mulheres que cometem certos tipos de exageros aí. Coloca pra mim aqui no chat quem chutou o balde nesse feriado. Coloca pra mim aqui que eu quero saber. Carol, eu chutei o balde. Eu comecei na quarta-feira à noite, só parei ontem à noite. E aí agora, vida nova, dia novo, semana nova e eu quero começar com tudo. Coloca pra mim aqui no chat que eu quero saber quem fez isso, quem cometeu exageros e quem chutou o balde aí durante o feriadão. Toda vez que tem final de ano, aquele período entre Natal e Ano Novo, e feriados prolongados, sempre são períodos extremamente delicados. Por quê? Porque as mulheres acabam não criando uma rotina. Elas começam lá na quarta-feira à noite e boa parte delas só pararam hoje de manhã. Voltaram pro foco, né? Eu chutei o balde o final de semana inteiro e agora na segunda-feira eu volto. Só que muita coisa acontece aí durante esse feriado, certo? Come muito mais comidas que são calóricas, que são alimentos pró-inflamatórios, se movimenta menos, toma menos água, bebe mais bebida alcoólica, o intestino lá já para de funcionar porque come menos fibras. Então, ó, vira uma bagunça, vira total uma bagunça. Por quê? Porque não cria uma rotina. Eu sempre falei, eu falei muito isso na live de quarta-feira, sobre quais estratégias que vocês deveriam aplicar para não inflamarem aí o corpo durante o feriado, é justamente essa, que não é porque é feriado que não precisa ter uma rotina, precisa sim. Se você está viajando, precisa ter uma rotina. Se você está no feriado na sua casa, precisa ter uma rotina. Se você está no feriado e está trabalhando, precisa ter uma rotina também. É ter uma rotina que vai determinar como que vai ser o seu resultado pós-feriado. Carol, mas como que eu vou ter uma rotina? Vai ser exatamente igual a rotina que eu tenho toda semana, né, durante a semana, quando eu tô trabalhando? Não. São dias que que vocês acordam mais tarde, muitas vezes não trabalham, a gente sai mais no período de feriado, né? Normalmente não fica tanto em casa, mas mesmo assim precisa ter rotina. Inclusive, quem quiser assistir essa live tá salva, tá? Tá lá no meu feed, onde eu explico certinho tudo que precisa fazer para não cometer exageros aí no feriado e isso serve para finais de semana também, tá? Então, esse período de feriado prolongado, ele é um período muito delicado justamente porque as mulheres acreditam que
Ai, é feriado, então pode tudo. Sabe aquela coisa assim, que você acaba virando permissiva demais? Ah, e hoje tudo pode, é feriado, vem aquele pensamento sabotador. Ah, não, é feriado, então pode tudo. Na segunda-feira eu começo. E não é bem assim. Aí o que é o maior erro que as mulheres cometem, além de não ter rotina? Esse daqui é o erro principal. E eu falei para as mulheres lá na quarta-feira passada para não fazerem, não cometerem esse erro. O que faz na segunda-feira de manhã? Primeira coisa, vai subir na balança. Aí vê a balança subindo, obviamente, por quê? Come menos fibra, toma menos água, então o intestino já não funciona. Então, você já não consegue ir ao banheiro, já não consegue lá fazer cocô. O que vai acontecer? Você vai ficar mais pesado. Toma pouca água, ingere mais bebida alcoólica e ingere alimentos que são mais ricos em sódio, alimentos industrializados. E aí o que acontece? Você fica muito mais inchada. Obviamente, uma alimentação totalmente diferente do que você está habituada. E aí o que acontece? Sobe na balança, chega lá, dá 4. Às vezes eu já vi mulher aumentando quase 5 quilos na balança depois de um feriado. Aí bate o desespero. Aí o que acontece? Começa a querer fazer loucura. Carol, pelo amor de Deus, me passa uma receita de um suco detox. Me passa uma receita de um chá detox para me ajudar, porque eu tô muito inchado, meu intestino não funciona. Aí começa. Ah, porque agora, meu Deus do céu, eu engordei 5 quilos aí no feriado, então eu vou cortar carboidrato, eu vou pular refeição, eu vou ficar de jejum, sei lá, 1000 horas, aí começa a fazer as loucuras, tá? E é exatamente esses erros que eu não quero que vocês cometam mais daqui pra frente, tá? Primeiro de tudo, se pesar na segunda-feira, nem pensar. Tira isso da sua vida, para sempre, tá? Não se pesa na segunda-feira. Eu sempre ensino as minhas alunas lá do meu método de desinflamação e emagrecimento, Power D. Eu sempre ensino elas a esquecerem da balança, principalmente pós-feriado e pós-final de semana. Porque óbvio que a balança vai subir. Pensa só, o intestino não tá funcionando bem, vai ficar mais pesado. Você tá muito mais retida, vai ficar pesada. Isso não significa que sejam uns 4, 5 quilos de gordura. Porque, para vocês ganharem 1 quilo de gordura, vocês têm que consumir uma média de 7.700 calorias. E pasme, isso é muita coisa. Então, pensa só quantas e quantas mil calorias vocês não têm que consumir para ganhar 1, 2, 3, 4, 5 quilos. Então, essa diferença na balança não significa que vocês ganharam gordura, tudo isso é de gordura. É muito inchaço, é retenção, é intestino que não funciona. Ah, Carol, mas a minha barriga tá muito inchada, minha barriga tá enorme, tá super inchada. Claro, você come menos fibra, toma menos água, o intestino não funciona. Tem muitas pessoas que quando saem da rotina, que viajam, que vão para outros lugares, o intestino já tende a ficar mais preso, já não consegue ir ao banheiro frequentemente, como um reloginho, né? Então, tudo isso impacta. Tudo isso vai pegar na balança. Então, pelo amor de Jesusinho, se vocês têm o hábito de fazer isso a partir de hoje, não vão fazer mais, tá bom? Segunda-feira e pós-feriado, ninguém mais se pesa. Se for para se pesar, porque tem gente que gosta da balança, eu sempre, as minhas alunas, elas não têm o hábito de ficar se pesando, elas fazem isso lá eventualmente. Mas se você é essa pessoa que tem o hábito, que gosta de se pesar, pelo amor de Deus, deixe para se pesar sempre na sexta-feira, nunca depois do final de semana, combinado? E outra coisa muito importante é ter a rotina, né? Ter uma rotina tanto aos finais de semana quanto nos feriados, que eu ensino na live que tá gravada lá no meu feed, tá? Exatamente o que vocês precisam fazer no feriado para criar uma rotina para vocês não se perderem nesse momento, combinado? Muito bem, aí começa a loucurada. Conta pra mim aqui no chat, contem aqui, coloca pra mim aqui, nos comentários, quem já fez loucuras depois de um feriadão quando viu a balança subindo. Quem cortou carboidrato, quem ficou vivendo de suco detox, quem ficou vivendo de chá, quem fez jejum de milhares de horas para tentar compensar o peso que foi ganho aí durante o feriado. Coloca pra mim aqui no chat que eu quero saber, porque isso aqui, gente, é unânime. Se vocês soubessem quantas mulheres me mandam mensagem no direct
no pós-feriado e bom, final de semana tem, mas no feriado, assim, é uma coisa absurda. Carol, pelo amor de Deus, me dá uma receita detox, eu preciso de um detox. Só para vocês terem uma ideia, esse negócio de suco detox não existe, tá? O processo de detoxificação, que a gente chama, ele é um processo muito mais complexo do que a maioria das mulheres acham que é. Aí muitas mulheres acham que é só ir lá, bater um suco verde e pronto, isso vai fazer detox. Não, o processo de detoxificação, ele é um processo, ele depende de vários fatores. Então, não é só tomar suco verde, não é só isso, tá? Ele depende de várias e várias coisas. E aí as mulheres ficam nesse desespero, querendo cometer loucuras. Aí passam a semana inteira vivendo de suco verde, alface sem tempero, aquele frango grelhado esturricado, Deus o livre. Não, mas pelo amor de Deus, tem que fazer uma refeição completa. Não, Deus o livre, eu tenho que recompensar ou poupar essas calorias que eu consumi a mais aí durante o feriado e o final de semana. E pelo amor de Deus, não cometam esses erros. Quanto mais vocês restringirem a alimentação de vocês, pior vai ser lá na frente, tá? Não façam restrição, não façam loucuras, não queiram viver de suco detox, porque não é isso que vai funcionar, tá bom? Beleza, Carol, então tá. Então, o que vai funcionar? Começa aí, vamos lá. Então, aproveita, pega papel e caneta aí e aplica tudo isso daqui que eu vou te dizer aqui agora, que eu vou dizer aqui pra vocês, que vocês vão desinflamar, ó, rapidinho, e todo esse inchaço vai embora assim, ó, rapidão, tá? Ó, a Rê tá dizendo aqui, ó, já fiz várias loucuras tomando laxante e remédio diurético, dessa vez estou orgulhosa de mim, viajei e consegui manter a rotina, tive as refeições livres, mas nada exagerado como antes. Gente, a Rê, ela é um orgulho. A Rê, ela é minha seguidora já faz um tempinho. E ela estava presente na live de quarta-feira, né, Rê? E ela falou, Carol, eu vou aplicar tudo que você falou aqui. Eu vou aplicar e vou seguir certinho. Tá aí, ó. Manteve a rotina certinho, igual eu ensinei lá na live. Bonitinha. Olha só, tá super feliz, não tá inchada, não tá... Fez as refeições livres, não deixou de comer as coisas que gosta, mas em contrapartida não cometeu exageros. Então hoje ela tá aqui, ó. Tá aqui, ó, só por aqui, ó. Tranquilona, consciência tranquila, não está se sentindo inchada, não está se sentindo pesada, não está se sentindo estufada. Por quê? Porque ela criou uma rotina durante o feriado. Ela não começou na quarta e terminou na segunda. Ela seguiu passo a passo, ela criou uma rotina, não deixou de comer as coisas que gosta, mas não cometeu exageros, né? Ela tá dizendo, você, Carol, obrigada por todas as dicas. Imagina, eu que amo vocês, eu amo estar aqui, eu amo ensinar, passar o conhecimento, porque eu quero que vocês saiam desse ciclo vicioso que não funciona. A Rê tá aqui, ó, ela disse aqui, ó, já fiz várias loucuras, ó, tomando laxante, remédio diurético. Lógico, porque chega do feriado, cometeu exageros absurdos, sobe na balança, vê que a balança tá acima do que estava antes, né? Subiu ali 1, 2, 3, 4 quilos. Aí começa a fazer loucuras. E olha só, olha o perigo disso. Tomando remédio, tomando laxante, indiscriminadamente, diurético. Olha o mal que isso faz. Ó, só pra vocês terem uma ideia, eu vou puxar um gancho aqui, falando dessa parte de uso de laxantes indiscriminados, para vocês verem como isso é sério, tá? Sério, sério, sério. Tem uma paciente minha, ela começou a se consultar comigo em janeiro desse ano. E ela veio de uma queixa muito severa, que ela não conseguia ir no banheiro. Ela não conseguia fazer cocô por nada. Só pra vocês terem uma ideia, ela chegava a ficar uma semana sem ir no banheiro, tá? E assim, pensa numa mulher que se alimentava bem já. Alimentação regrada, atividade física, tomava água, enfim, assim, tinha uma alimentação maravilhosa, só que ela não conseguia ir ao banheiro. Ela chegava a ficar, sem mentira, uma semana sem fazer cocô. Beleza, aí a gente começou o acompanhamento, eu, cuidei da saúde intestinal dela, o intestino dela voltou a funcionar com suplementação, né? Aí a gente precisou ter um protocolo um pouco mais restrito. E aí ela fez uns exames, ela precisou fazer uns exames para ver se ela tinha algo patológico, se ela tinha alguma doença intestinal. E aí ela fez os exames, deu tudo certo, não deu nenhum tipo de... Ela fez a colonoscopia, que é um exame específico que vê toda a parte intestinal ali.
E não deu nada, graças a Deus não deu uma doença nenhuma. Só que ela tinha um problema no esfíncter anal. Na parte ali, naquele esfíncter onde sai o cocô, que a gente elimina o cocô ali, falando de uma forma bem simples para vocês entenderem. No esfíncter ali, onde quando a gente vai eliminar as fezes, a gente tem um esfíncter. Esse esfíncter, quando a gente vai eliminar as fezes, ele tende a relaxar para que as fezes possam ser eliminadas, certo? O dela, ele fazia um trabalho contrário. Ao invés dele relaxar, ele contraía. Então, ela tinha o trânsito intestinal normal, só que ela não conseguia eliminar essas fezes. Então, ela fazia muita força e tal, não conseguia. E sabe por que ela tinha isso? Ela tinha um problema na musculatura do esfíncter anal. E ela teve esse problema, essa doença, justamente pelo uso indiscriminado de laxantes por muito tempo. Então, ela perdeu essa sensibilidade. Porque ela tomava muito laxante. Acontecia igual acontecia com a Rê aqui, ó. Ai, passei um feriado, tô sentindo que eu tô inchada. Laxante. Ai, eu fui um dia, comi um pouco a mais, tô com a barriga um pouco estufada. Laxante. E assim era. Era laxante o tempo todo. E aí, lógico, ela falou, nossa, Carol, se eu pudesse voltar no tempo, né, e mudar os meus hábitos, mas quando a gente é jovem, a gente não pensa muito. Tudo isso porque ela acreditava que o laxante ia ajudar ela a emagrecer. Gente, pelo amor de Deus, olha que sério. Então, hoje ela tem que fazer um trabalho bem minucioso com um fisioterapeuta para poder tratar algo que acabou sendo prejudicado pelo uso indiscriminado de laxante. E, gente, quem acha que laxante emagrece está completamente enganada. Quando você toma o laxante, a microbiota, que a gente chama, que é a flora intestinal, é a mesma coisa. Ela fica completamente judiada. E um intestino que não tem uma microbiota saudável é um intestino que não absorve os nutrientes. Só para vocês terem uma ideia, o intestino é o órgão mais importante para o processo de desinflamação e emagrecimento. Se o intestino não estiver funcionando bem, o processo não vai acontecer. Aí você imagina, ficar tomando um medicamento que vai deixar essa microbiota toda judiada. O que vai acontecer? Não vai conseguir desinflamar, não vai conseguir emagrecer, vai ter deficiência de nutrientes, o cabelo vai ficar fraco, a unha vai ficar fraca, vai cair e aí vai virando uma bola de neve, tá bom? Então, pelo amor de Deus, não cometam esses erros. Não tomem laxante, não tomem diurético, não fiquem cortando carboidrato, não fiquem vivendo de suco detox, porque isso não vai funcionar, tá? Então, primeiro ponto, ó, peguem papel e caneta aí e anotem, tá? Primeiro ponto que vocês têm que fazer a partir de hoje, tá? Tirar esse pensamento sabotador e parar de fazer loucura, pelo amor de Jesusinho, tá? Não tem laxante, não tem diurético, não tem suco detox, não tem corte de carboidrato, não tem restrição calórica, nada. Vocês simplesmente vão voltar à rotina alimentar normal. Ai, Carol, mas eu exagerei, eu consumi mais calorias do que eu podia, do que eu precisava, eu chutei o balde. Tá tudo bem. Segue o baile. O importante é não cometer loucuras e não desistir do processo. Não é assim, tipo, porque agora eu exagerei, então agora eu vou começar só no que vem. Não, isso é um pensamento sabotador. Não é voltar. Beleza, exagerei? Exagerei. Tá, faz a egípcia lá, finge que nada aconteceu e segue o baile. Volta ao planejamento. Volta à tua rotina alimentar normal de antes do feriado. Tá bom? Mas não fiquem cometendo loucuras. Isso vocês não podem fazer em hipótese alguma. Porque quanto mais restrição, mais descontrole alimentar vai gerar. Aí você, pensa lá, para de comer carboidrato. Aí você fica sem energia. Porque o carboidrato é um tipo de macronutriente responsável por nos dar energia. Ele ajuda na produção hormonal. Aí você para de comer carboidrato, você fica lá sem disposição nem para levantar da cama. Quem dirá para fazer uma atividade física, para trabalhar, para desempenhar as funções. Então você já vai ficar assim péssima. Já não vai ter disposição para absolutamente nada. Não vai ter energia, não vai ter disposição. Daí fica só com aquela alimentação monótona, pobre em nutrientes. Aí você faz 1, 2 dias, no terceiro você já tá comendo até os rebocos da parede.
Aí você não come lá uma alimentação regrada, uma alimentação nutritiva, rica em todos os nutrientes que precisa, mas aí lá no terceiro dia não aguenta. Aí o que acontece? Aí começa a comer doce em excesso, come doce sem parar, come massa sem parar, come salgadinho sem parar, bolacha sem parar. Então não adianta, tá? Então, primeiro ponto, não façam loucuras, simplesmente voltem, tá? Exagerei? Exagerei. Subiu a balança? Subiu a balança, mas agora segue o baile. É voltar para os eixos, buscar o balde que vocês tacaram lá longe e começar de novo, sem loucuras, tá bem? A alimentação normal, a alimentação estratégica que vocês fazem todos os dias, combinado? Segundo ponto, assim, olha, essencial que não pode faltar. Água. Água, meninas. Água. Precisa tomar muita água. Carol, pelo amor de Deus, me passa um suco detox. Suco detox não vai ajudar, porque um suco sozinho não faz detox. O detox depende de um processo. Um suco só não vai fazer isso. Água vai. A água vai ajudar em tudo. Vai ajudar a eliminar a retenção. Então, se você tiver super, hiper, mega inchada, a água vai ajudar. E principalmente vai ajudar no funcionamento do intestino. O intestino que está parado lá, que está travado, ao invés de ir lá e tomar laxante, água. E precisa também, além da água, comer bastante fibras. Carol, quais fibras? O que eu posso comer de fibra? Frutas, legumes, vegetais. A alimentação de vocês durante esse período de volta, tem que ser assim todo dia, tá? Todo santo dia. Mas principalmente nesse período de volta, tem que ser muito rica em fibras. Porque as fibras, além de terem lá muitos nutrientes, muitas vitaminas e minerais, elas também vão dar muita saciedade, porque normalmente quando você vem de uma alimentação desregrada durante dias, a tendência é que você sinta muito mais fome, tá? Que você sinta muito mais fome, então você vai precisar de mais nutrientes que te deem saciedade. E terceiro, funcionamento do intestino. O intestino não funciona sem fibras. Então, tô com a barriga inchada, o meu intestino tá travado, passei o feriado inteiro sem conseguir ir no banheiro fazer cocô. Água e fibras, tá? Então, tem que ter muita fruta, legumes, verduras, vegetais. Ai, Carol, mas fruta engorda. Vegetais engordam. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A quantidade calórica que tem frutas, legumes e verduras é tão pequena em vista da quantidade de nutrientes e benefícios. Então, pelo amor de Deus, tirem isso da cabeça. Precisa ter uma alimentação muito rica em fibras, tá? Frutas, legumes, verduras, pode colocar fibras juntas também. Por exemplo, o psyllium é uma fibra que você pode misturar junto com as frutas ou junto com a comida, que é uma fibra que ajuda muito no trânsito intestinal, para quem está com o intestino muito preso, quem passou muitos dias sem ir ao banheiro. Aveia, linhaça. Linhaça é um poderoso anti-inflamatório, é uma sementinha que tem um poder anti-inflamatório muito poderoso. A chia, idem, também é um tipo de semente que tem um poder anti-inflamatório muito poderoso. Então, tem que ter alimentação rica em fibras, tá? Para que o intestino volte a funcionar, para que vocês tenham bastante saciedade e para que diminua esse inchaço na região da barriga, combinado? E água. Água é fundamental. Carol, quanto de água que eu tenho que tomar? 4, 5 litros? Depende. Cada pessoa tem uma necessidade de água diferente, tá? A gente fala aí entre 2 litros e meio como uma média, tá? Mas existe uma quantidade certa de água que cada pessoa tem que tomar. Como que eu faço para saber quanto de água que eu preciso tomar? Muito simples, você vai fazer uma continha bem simples, bem fácil. Vocês vão multiplicar 35 pelo peso de vocês. Então, eu, Carol, peso 60 quilos. Então, para eu saber quanto de água que eu preciso tomar todos os dias, eu vou multiplicar 35 por 60. A quantidade final, né, de água, a quantidade do resultado dessa continha é a quantidade de água que eu preciso tomar todos os dias, tá? E isso serve para todo mundo. Ah, eu peso 75, vai multiplicar 35 por 70. Ah, eu peso 80. 35 por 80 vai dar
o resultado final, e esse resultado é a quantidade de água que vocês precisam tomar todos os dias, tá? Então, assim, coisa principal, água. Água. Ah, mas suco detox. Não, não é suco detox, é água. Um suco sozinho não é capaz de fazer um detox, tá? Então, eu quero eliminar o inchaço. Água. Quero que o meu intestino funcione. Água e fibras. Combinado? Muito bem. Então, recapitulando lá. Primeira coisa é não fazer loucuras e voltar simplesmente à alimentação regrada normal. Ponto. Segunda coisa, consumir bastante água, bater a sua meta de água individual e consumir bastante fibras para aumentar a saciedade, diminuir o inchaço e fazer o intestino funcionar, beleza? E terceira e última dica, não menos importante, que também é muito importante, aí sim você pode incluir alguns chazinhos, alguns chás que ajudam a potencializar esse efeito. Porque o que eu percebo? Carol, me dá uma receita de um chá que me ajude a desinchar. Existem chás que têm esse efeito anti-inflamatório e efeito diurético? Sim, existem. Só que ele sozinho vai conseguir fazer isso tudo? Não. Então, primeira coisa, precisa voltar a uma alimentação regrada, uma alimentação mais natural possível, uma alimentação rica em fibras, bater meta de água, voltar a dormir bem, parar, evitar de consumir, né? Pelo menos nessa semana, evitar o máximo de consumir esses alimentos que são pró-inflamatórios, como açúcar, farinha branca, gorduras ruins, alimentos industrializados. Vocês precisam ter uma alimentação mais natural possível, tá? Rica em fibras lá, legumes, frutas, verduras, aveia, chia, psyllium, linhaça. Boas fontes de carboidrato, não é hora de cortar carboidrato, é colocar as melhores fontes lá, os carboidratos mais ricos em fibras, aqueles carboidratos que vêm diretamente da natureza, batata doce, batata, inhame, todos esses carboidratos são excelentes fontes de carboidrato, tá? Um pãozinho integral, o arroz integral, até mesmo o macarrão integral, também são boas opções, mas precisa consumir junto com carboidrato, fibra e proteína, tá bom? Precisa ter esse pratão bem grande, bem colorido, tá bem? Evitar ao máximo tudo que for empacotado, embalado, consumir tudo que for direto da natureza, beleza? E aí sim, a terceira dica, então vamos lá, vamos recapitular. Primeiro, vocês já vão estar batendo a meta de água. Segundo, não vão ficar cometendo loucura, vão comer carboidrato, proteína e gordura boa. Vai ter uma alimentação muito rica em fibras e em alimentos mais naturais possíveis. Vão evitar ao máximo todos esses que são industrializados e esses alimentos que são pró-inflamatórios, tá bem? E aí sim é hora de vocês colocarem o chá. Aí sim o chá vai vir como um auxiliador, porque os chás, eles têm boas propriedades, só que eles são auxiliadores, eles não são milagrosos, né? Um chá sozinho, ele não vai ter a capacidade de desinflamar todo o seu corpo, de tirar todos os líquidos retidos, não, ele vai ser um auxiliador. Então, primeiro a gente aplica todo esse protocolo que eu passei aqui para vocês, certinho, meta de água, alimentação mais natural possível, bem rica em fibras, colocar boas fontes de proteína, evitar o máximo industrializados, certo? Máximo. Tudo que for industrializado, evitar. Dar preferência para aquilo que vem direto da natureza, que são alimentos que não têm aditivos químicos, não tem conservantes, não tem sódio. Eles são alimentos que vêm direto da natureza, então eles são alimentos que não causam inflamações, são alimentos naturais, tá bem? Não são alimentos pró-inflamatórios. Eles têm, a maioria deles tem até funções anti-inflamatórias, tá bem? Por isso que eles são tão poderosos e por isso que eles devem ser consumidos. Beleza, Carol, já tô fazendo tudo isso, já anotei tudo aqui, ó, já vou começar hoje, já vou fazer tudo certinho, tintim por tintim. Aí sim vocês vão consumir os chazinhos, esses 2 chazinhos aqui que eu vou passar para vocês, tá? Primeiro deles é o chá verde. O chá verde, ele é muito rico em uma substância chamada catequinas, né? Que são poderosos anti-inflamatórios. Então, o chá verde, ele ajuda muito a acelerar o processo de desinflamação. Então, o chá verde é muito poderoso, tá?
Só, muito importante, o chá verde não deve ser consumido por gestantes e lactantes, tá? Então, se você tá gravidinha ou se você estiver amamentando, você não deve tomar, na verdade, nenhum chá sem orientação profissional, tá? Ou de um médico ou de um nutricionista. Precisa, tá? Até esses chazinhos assim, tipo camomila, erva doce é mais tranquilo. Mas os outros não, tá? Se você é gestante, não deve consumir nenhum tipo de chá sem orientação de um profissional de forma individual. Combinado? Então, temos o chá verde, que ele tem esse poder muito poderoso anti-inflamatório. E tem também o chá de hibisco. Hibisco, não sei se vocês já viram, é uma florzinha meio roxinha. Tem em todas as casas de produtos naturais, é muito fácil de achar. De preferência, sempre comprar a erva e fazer infusão, tá? Tanto isso, eu tô falando tanto do chá verde quanto do chá de hibisco, combinado? O chá de hibisco, ele tem um poder diurético muito poderoso. Então, quando vocês já estão fazendo todo o protocolo certinho, estão seguindo bem regradinho ali, todo passo a passo, o chá de hibisco, ele vem para acelerar e ajudar aí com o poder diurético que ele tem, tá bom? Agora, pelo amor de Deus, gente, ó, eu venho aqui, ó, eu tô, sei lá quanto tempo falando aqui, nem sei quantos minutos fazem que eu tô falando. E eu tenho certeza que a maioria das mulheres só vão frisar essa última frase que eu falei aqui. Chá de hibisco e chá verde, tá? Então, que fique muito claro, tá? Muito, muito, muito claro aqui. Os chás, eles vêm para potencializar o processo. Nenhum alimento, cápsula, chá ou qualquer que seja alimento sozinho tem o poder de desinflamar ou emagrecer ou eliminar os líquidos retidos de uma pessoa, tá? Sozinho, um alimento, um chá, uma cápsula não faz nada. Então, precisa seguir todo o processo bonitinho, seguir todas essas etapas que eu falei. Aí sim, o chá entra como um auxiliador, ele vem como um potencializador do processo. Combinado? Deixa eu ver o que a Vivian tá perguntando aqui, ó. Iogurte com frutas, pode? Olha, Vivian, o que eu posso te falar do iogurte? Existem alguns tipos de iogurte que são muito bons, tá? O iogurte natural, aquele que tem 2 ingredientes só na composição, ele é muito, muito, muito bom. Aí o que eu indico? Você pode comprar esse iogurte natural, inclusive ele é um poderoso probiótico natural. Ele ajuda a melhorar o trânsito intestinal, tá bem? Então muitas pessoas vão, ai Carol, me passa uma receita de um probiótico natural. Tome iogurte natural. Iogurte natural de preferência com 2 ingredientes, que é o que tem melhor composição. Ou até mesmo kefir. Não sei se vocês já ouviram, kefir, eles são uns grãozinhos assim, ó, que normalmente nem vende, as pessoas doam, tá? Que ele vai se multiplicando assim. E aí você faz o iogurte à base dos grãos de kefir, também é um excelente probiótico natural, tá? Mas o que você pode fazer, Vivian? Você compra esse iogurte natural de 2 ingredientes. Carol, como é que eu faço para saber quantos ingredientes tem no iogurte? Vai lá na prateleira do mercado, lá na parte da geladeira, lá da refrigeração, onde tem os iogurtes. Vai olhar na parte, pegar a partezinha do rótulo, na parte de trás tem uma parte onde diz escritinho lá, ingredientes. Esse que eu tô falando aqui pra vocês, ele tem apenas 2 ingredientes na composição. Então, ele vai estar escrito lá, 2 ingredientes, pronto, acabou. Esse é o melhor que tem. Tá bem? E aí você pode colocar as frutas picadinhas junto, porque daí você faz, na verdade você pode até fazer melhor ainda. Pega um potinho desse iogurte natural de 2 ingredientes, pica uma fruta ali, qualquer que você gostar mais. Morango, por exemplo, é um poderoso antioxidante que ele ajuda a eliminar os radicais livres, uma fruta com baixíssima caloria. Então, para misturar aí no iogurte, fica muito gostoso e, assim, riquíssimo em nutrientes, que os antioxidantes, eles ajudam no processo de desinflamação. Quanto mais antioxidantes a gente consumir, melhor. Então, pode pôr lá, Carol, não gosta de morango. Coloca o mamão. Mamão também tem um poder, olha só, o mamão, além dele ter um efeito laxativo que ajuda também na parte do intestino, né, a melhorar o trânsito intestinal, ele é muito rico em uma enzima digestiva chamada papaina. O que isso significa? Então, se você tá lá, por exemplo, com a barriga muito inchada, meu Deus, a minha digestão, eu comi demais, agora a minha digestão tá lenta, eu como e parece que eu comi um boi, fico pesada. O mamão é excelente, justamente porque ele é riquíssimo
nessa enzima digestiva chamada papaina. Na verdade, o que essa enzima faz? Ela tem uma função que a gente chama uma função proteolítica, que ela quebra a proteína, né? Quando a gente come, quebra a proteína em moléculas bem pequenininhas, que ficam mais fáceis de serem absorvidas e digeridas. Por isso que o mamão, ele né, quando você come o mamão, ajuda na parte de digestão. E principalmente depois que você vem de muitos exageros, que o intestino não está funcionando bem, daí a digestão já fica mais complicada, já não digere muito bem. Então o mamão é excelente. Então pode colocar lá, coloca o probióticozinho lá, que é o iogurte natural de 2 ingredientes, coloca o mamão e coloca uma outra fibra junto. Pode ser uma linhaça dourada triturada, pode ser um psyllium que você mistura junto. Carol, onde eu acho isso? Casa de produtos naturais. Qualquer casa de produtos naturais vocês encontram, é muito facinho de achar. Linhaça, aveia, psyllium, chia, todos vocês encontram de uma forma muito fácil, muito tranquila, tá? Aí você tem o combo perfeito. Iogurte natural de 2 ingredientes, uma fruta que é riquíssima em fibras, então você tem probiótico, tem pré-biótico e tem mais a fibra adicionada que também funciona como pré-biótico. Perfeito, pode consumir sim e é maravilhoso, tá? Vamos ver, a Rê tá dizendo aqui, ó. Eu sempre me sinto estranha, tonta quando tomo chá de hibisco. Então, por isso que chás são complicados, tá? Pode ser... Assim, existem alguns chás que causam alguns efeitos colaterais, tá? O chá de hibisco, na verdade, não é muito comum acontecer isso. Mas pode ser que ele dê, assim, sabe? Por conta do chá, se você toma em excesso, uma quedinha de pressão, sabe? Parece que a pressão dá uma baixada, então por isso que pode ser que cause isso. Eu sempre falo, gente, chá, as pessoas tomam de uma forma indiscriminada, como se, chá é natural, então pode. Não é assim. Chá é bom, mas tem que tomar um pouquinho de cuidado também. Por exemplo, a Rê não pode tomar. Porque se eu tomo, eu me sinto mal, tonta, enfim. Então, substitui pela cavalinha. Cavalinha também é um chá maravilhoso que ajuda aí, tem um poder diurético muito poderoso. Testa e depois me fala. A Vivian tá dizendo aqui, meu intestino é péssimo. Tenta fazer essa receitinha então, Vivian. Iogurte natural com 2 ingredientes, mamão, coloca ali uma fatia de mamão, uma, 2 fatias de mamão picadinho, e aí você coloca junto ali 1 ou 2 colheres de linhaça triturada. Aí você compra a sementinha na casa de produtos naturais, tritura ela que ela vai ficar tipo uma farinha. Coloca ali umas 2 colheres de sopa de linhaça ou psyllium, tá? Psyllium você também encontra em casa de produtos naturais, é super fácil, não é caro. Mistura tudo ali, ó. O psyllium ainda até melhor, viu? Psyllium ele é melhor para trânsito intestinal. Mistura tudo e come todo dia de manhã. Você vai ver como teu intestino vai melhorar. Provavelmente, tá. E água, né? A água tem que tomar, porque assim, o nosso intestino, ele depende de fibras, e ele depende de água, não adianta nada você ir lá e se entupir de fibra e não tomar água, porque daí ele vai fazer o efeito contrário. Aí sim que vai travar e não vai nem pra frente nem pra trás. Beleza? Muito obrigada pela dica, imagina. Meninas, a Eli tá dizendo aqui, tem inflamação no intestino. Se vocês têm um intestino que não funciona bem, o intestino travado, que você sente que está sempre com a barriga estufada, o intestino não funciona, é porque o intestino está inflamado, está com um grau de inflamação alta, tá? Aí precisa melhorar aporte de fibras e ingestão de água. Faz essa receitinha aí também, Eli, que eu passei para nossa amiga ali. Ai, meu Deus, para Vivian. Testa e come todos os dias de manhã, você vai ver como teu intestino vai melhorar, tá? Maria tá dizendo aqui, oi Carol, nas redes sociais estão falando que casca de banana é bom para emagrecer, isso é verdade? Ai, gente, boa pergunta, ótima pergunta, Maria, que bom que você falou disso, porque eu acho muito, é que eu recebo tanto isso, gente, se vocês soubessem quantas perguntas eu recebo sobre isso, e eu acho muito legal falar isso de uma forma ao vivo, que eu acho que fica mais fácil até pra gente se comunicar. Não existe nenhum alimento, cápsula, chá, casca de banana ou qualquer coisa que seja, que sozinho vai ter o poder de emagrecer vocês. Chá de casca de banana, que agora a moda é a chá de casca de banana. Gente, a banana, ela tem excelentes propriedades.
ela é muito rica em vitaminas, ela é muito rica em triptofano. O triptofano é um aminoácido que é precursor da serotonina, que é um neurotransmissor responsável por nos dar aquela sensação de prazer e bem-estar. Então, o triptofano é muito importante para pessoas que sofrem com ansiedade. Consumir alimentos ricos em triptofano ajudam muito nisso. Agora, dizer que você consumir chá de banana, chá de casca de banana ou comer a casca de banana vai emagrecer, isso é mentira. Pelo amor de Deus, meninas, não se deixem enganar. Eu sei que tem muita gente ruim por aí, eu sei que tem muita gente que traz informações falsas porque, né, enfim, não sei qual o motivo de uma pessoa fazer isso. Gente, pensem assim comigo, tá? Vocês acham mesmo, que se a casca da banana, o chá da casca da banana fizesse emagrecer, não estaria todo mundo magro por aí? Todo mundo ia tomar chá de banana, da casca de banana e ia estar magra. Todo mundo ia tomar, todo mundo ia viver de chá de casca de banana e não ia ter ninguém sofrendo com obesidade ou sobrepeso. Então, não, isso não é verdade, isso é mentira. Mentira. A banana tem excelentes propriedades? Sim. Excelentes benefícios? Sim. Mas ela sozinha vai fazer alguém emagrecer? Não. Ela sozinha vai fazer alguém engordar? Não. Porque um alimento sozinho não tem a capacidade nem de emagrecer e nem engordar a pessoa. É um conjunto de hábitos. Pensa assim, ó. O que vai definir se vocês vão realmente desinflamar e emagrecer é o que vocês fazem, todo o processo que vocês fazem na maior parte do tempo de vocês. Então, para desinflamar e emagrecer, o que precisa? Ter uma alimentação natural, ter uma alimentação estratégica, bater a meta de água, fazer atividade física, ter um sono de qualidade, é isso. O chá da casca de banana não vai ser o suficiente. Então, não caiam mais nisso. Não existe isso. Não existe nenhum alimento, nenhum chá, nenhum suplemento que sozinho vai ter o poder de virar uma chavinha e vai, que nem eu vejo, chá de banana derrete gordura na barriga. Eu vi esses dias, derrete gordura na barriga. Gente, também não existe isso, não tem como você mandar um comando lá, você tomar um chá, manda o comando e vai queimar gordura só na barriga. Não tem como. Quando a gente emagrece de uma forma proporcional, não tem como emagrecer só na barriga. Você vai emagrecer na barriga, nos braços, no rosto, nas pernas, no bumbum. Você emagrece de uma forma simétrica, proporcional. Não tem como mandar um comando lá, vai emagrecer só na barriga. Mas, Carol, por que na barriga a gente demora mais para ver? Porque é onde a gente tem mais gordura localizada, mais gordura armazenada, é o lugar que mais incomodam as mulheres. Então, por mais que você perca, você precisa perder uma quantidade grande de gordura para ver um resultado legal. Mas não tem como você mandar um comando lá e falar, eu quero perder gordura só na barriga. Não tem como. Vai perder em tudo. Rosto, braços, barriga, perna, bumbum, em absolutamente tudo, tá? E pelo amor de Deus, parem de acreditar nesses métodos milagrosos que não funcionam, tá? O que funciona é uma estratégia e não só um alimento, tá bom? A Maria tá dizendo aqui, obrigado, Carol. Adoro perguntar, você que é clara e sincera. Sim. A gente tá aqui, as minhas pacientes, as minhas alunas, elas estão aqui, eu trabalho com a verdade. Não vou ficar aqui enganando vocês, vai tomar um chá XYZ e vai fazer emagrecer, porque não vai. Não tem como. Só que eu sei que tem muitas pessoas aí que vêm com essa narrativa e quem não é especialista não tem obrigação de saber. O que vão falar, a gente acredita. Claro, é normal que isso aconteça. Mas a gente precisa ter discernimento, né, em acompanhar pessoas que realmente falem a verdade e que sigam pelo protocolo certo, né? Vivian tá perguntando aqui, posso substituir a farinha de arroz pela farinha de trigo? Pode, sem problema nenhum. As duas são farinha branca. A única diferença é que uma tem glúten e outra não. Farinha de arroz não tem e farinha de trigo tem. Então, se você é uma pessoa que não tem sensibilidade, alergia ao glúten, não muda nada. Vai dizer que uma engorda mais que a outra? Não tem nada a ver. A única diferença é, por exemplo, tem algumas pessoas que têm dificuldade em digerir o glúten, né?
tem uma digestão, o glúten ele é um tipo de proteína com a digestão um pouco mais lenta, mais difícil de digestão. Então tem algumas pessoas que não toleram muito bem. Aí quando comem lá, por exemplo, a farinha de trigo ou algum alimento que seja que tenha, né, glúten na composição, elas se sentem estufadas, com a barriga cheia de gases, barriga inchada. Aí eu falaria para você, se isso acontece com você, eu falaria para você consumir a farinha de arroz. Agora, se você não tem que consumir farinha de trigo ou de arroz, é a mesma coisa. Você pode consumir tanto uma quanto a outra, que não muda nada. A Polly tá dizendo aqui, é super necessário desmistificar esses métodos. Exatamente por isso que eu faço tanto conteúdo, tem conteúdo no meu perfil todos os dias, 7 dias por semana, live 2 vezes por semana, justamente porque eu não quero mais que vocês sejam enganadas e que caiam nesses métodos que prometem milagres, mas que no fundo não funcionam, tá? Muito bem. A Silvanete tá perguntando aqui, banana engorda? É o que eu falei, Silvanete, perdão. Não existe nenhum alimento sozinho que seja capaz de te engordar ou de emagrecer. Brigadeiro engorda? Não. Brigadeiro emagrece? Não, também. Depende do que vai, o que vai determinar se vai engordar ou emagrecer é a quantidade que você vai comer. A banana é a mesma coisa. Banana engorda? Não. Banana emagrece? Não. Vai engordar se você comer, 2 caixas de banana por dia. Aí sim. Por quê? Por que eu gosto de fazer essa comparação? Porque existem pessoas magras que comem brigadeiro e são magras. Então, brigadeiro engorda? Não. Pizza engorda? Não. Agora, se você consumir uma pizza inteira todo santo dia, e mais brigadeiro, e mais não sei o que, aí sim. Então, prestem muita atenção no que eu vou falar para vocês aqui agora. Existem alimentos. Não existe alimento proibido e permitido, alimento que engorda e que emagrece. Isso não existe. Eu conheço pessoas que vivem de alface e estão acima do peso. Conheço pessoas também que comem brigadeiro, que comem chocolate, que comem fritura e são magras. Eu sou essa pessoa. Eu como brigadeiro, eu como doce, eu como pastel, eu como pizza, eu como hambúrguer e sou magra. Por quê? Porque 90% do meu tempo eu não como esses alimentos. Eu como os alimentos que são baixas calorias, alimentos naturais que ajudam a facilitar o processo. E aí eu como esses outros alimentos 10% do tempo. Então, não existe. Existem alimentos mais nutritivos e menos nutritivos. Isso sim, né? Alimentos que são... Os alimentos que vêm diretamente da natureza, eles são alimentos muito mais nutritivos, que eles têm muito mais nutrientes. Mas isso significa que eles engordam e emagrecem? Não, o que vai definir isso é o que você come ao longo de todo o dia. Entende? Deu para entender? Ficou claro ou ficou confuso? Mas assim, basicamente falando, não existe alimento que engorda e alimento que emagrece. O que vai definir isso é a quantidade que você come durante o dia. Se você consumir mais alface e menos brigadeiro, você vai emagrecer. Se você comer mais brigadeiro e menos alface, você vai engordar, entendeu? Mas você pode sim ter um equilíbrio, consumir lá o brigadeiro de vez em quando, numa quantidade pequena, e mesmo assim emagrecer, tá? Agora, o que muda é alimentos que são mais ou menos nutritivos. Então, se você me perguntar, banana engorda? Não. Banana emagrece? Não também. O que vai definir isso é a quantidade de bananas que você come durante o dia, tá? Vamos lá, a Jucicleide Rodrigues está perguntando aqui, tem o SOP, qual chá para ajudar? Mais uma vez eu falando do tal do chá. Antes de você pensar em chá, Jucicleide, você precisa pensar na sua alimentação. O chá, ele vem para potencializar. Então, o que você precisa pensar? SOP, tá? Para quem não sabe, SOP é síndrome do ovário policístico, tá? Que é uma doença bem frequente aí em várias mulheres. Então, o que você precisa pensar? Antes de você pensar em chá, não adianta nada você ir lá e tomar trocentos mil chás, sendo que a tua alimentação não está alinhada. O que vai fazer diferença não é o chá que você vai tomar, e sim a forma com que você vai se alimentar durante todo o dia. Então, para quem tem SOP, não é nada de extraordinariamente diferente de uma pessoa que quer desinflamar e emagrecer. Precisa do quê? De uma alimentação anti-inflamatória. Então, o que você deve reduzir o consumo?
farinha branca, açúcar, gorduras ruins, álcool, alimentos industrializados. Então, esses alimentos, eles devem ser consumidos eventualmente, lá 10, 20% do teu tempo. Tua alimentação, ela tem que ser baseada em frutas, legumes, verduras, boas fontes de proteína magra, carboidratos ricos em fibra, evitar a farinha branca, preferir sempre os carboidratos integrais, consumir o menos industrializado possível, alimentação mais próximo da natureza, isso sim vai melhorar a tua SOP. Bater sua meta de água, dormir bem à noite, é isso que vai melhorar os sintomas. E não só tomar o chá. O chá, por si só, não vai ter efeito nenhum. O que vai ter efeito mesmo é esse conjunto de hábitos, beleza? A Pedrosa tá me perguntando aqui, o que você acha do emagrecimento hormonal? Eu não sei o que se trata esse emagrecimento hormonal. Você diz de medicamentos para emagrecer? Me conta melhor aqui, Pedrosa, porque eu não sei o que é esse emagrecimento hormonal. Essa nova... É porque tem tanta coisa nova, gente, mas tanta coisa nova que vem todo dia. Esse ainda eu não sei do que se trata. Me conta aqui o que é. Se for a parte de remédio para emagrecer, você me avisa que daí eu já te falo. Mas se não, eu não sei. Você precisa especificar para mim, que esse eu nunca ouvi falar ainda. A Jusicleide está dizendo que já estou mudando a alimentação. Perfeito, é isso que vai fazer diferença no seu processo. É isso que vai fazer melhorar os seus sintomas. Não é o chá, e sim a alimentação como um todo, tá? Todos os hábitos, você ser uma mulher ativa, você praticar atividade física, isso que vai fazer diferença no processo. O chá, por sua vez, não vai agregar muita coisa, tá? A Silvanete está dizendo que hoje você tirou várias dúvidas. Que bom, que bom! Se tiverem mais dúvidas, meninas, mandem aqui pra mim, que agora é a hora que eu vou responder. E quem não conseguir mandar agora, não se preocupem, tá? Quarta-feira teremos mais live, às 14 horas também, todas as segundas e quartas, live às 14, tá, meninas? E quem não conseguir mandar aqui, não se preocupe, manda pra mim por direct que eu respondo lá na minha DM, ou então pode deixar também nos comentários da live, tá? Inclusive, essa live vai ficar salva, tá bem? Assim que nós finalizarmos aqui, eu já vou deixar lá disponível no meu feed para que vocês possam assistir e compartilhar quantas vezes quiser. Muito bem. A Pedrosa não me falou o que é esse emagrecimento hormonal aqui. Não sei. Vou até dar uma pesquisada depois, porque tem tanta coisa aí que o povo inventa. Ai, meu Deus, tanta coisa aí que eu não sei. Deixa eu ver se eu passei mais. A Vivian tá perguntando aqui, carne vermelha inflama o intestino? Eu adoro. Não. Se for uma carne vermelha magra, não. O que inflama não é a carne vermelha. O que é pró-inflamatório é a gordura saturada, ou seja, aquelas carnes que são muito gordas, que são ricas em gordura saturada. Sabe aquela gordurinha aparente que fica na carne, por exemplo, da picanha, que ela é bem gordurosa? Que mais? Do contrafilé, às vezes tem aquela capinha de gordura. Então, essas carnes sim, mas o que inflama não é a carne vermelha, e sim a gordura saturada que tem na carne. Então, quer comer carne vermelha? Sem problema nenhum. Eu amo carne vermelha, não consigo comer frango todo santo dia. Nem a pau, eu tenho que ir variando, tá? Isso daqui também, meninas, é muito importante. Quem acha que para desinflamar e emagrecer precisa só comer frango, não pode comer mais nada, não. A nossa alimentação, ela precisa ser variada. Por quê? Porque a gente precisa dos nutrientes de vários tipos de alimentos. Se você ficar comendo todo santo dia a mesma coisa, você só vai ter os nutrientes daquele alimento. Então, pode comer uma carne vermelha, não tem problema, mas sempre opte pelas carnes mais magras. Por exemplo, o coxão mole, o patinho, são cortes mais magros, até mesmo a alcatra, aquela alcatra que não tem aquela gordura à mostra, né? Aquela gordurinha aparente, são cortes mais magros, são mais indicados para quem quer desinflamar e emagrecer, tá? Mas quanto mais variada for a alimentação, melhor. Então, tem que ter carne vermelha, para quem gosta, né? Tem algumas pessoas que não gostam, aí é tudo bem. Carne branca, né, o franguinho, o peixe, principalmente os peixes que são ricos em ômega 3, por exemplo, a sardinha, o atum, o salmão, eles têm, o ômega 3 é um tipo de ácido graxo essencial que tem um poder anti-inflamatório muito poderoso, então deve estar na alimentação diária. Então, quanto mais variada, melhor, tá? A Pedrosa está dizendo aqui, já vi e ouvi várias vezes falando sobre dieta hormonal.
tenho hipotireoidismo, diabetes, estou no climatério. Bom, essa dieta em específico eu não sei qual que é, tá? Qual é essa dieta hormonal? Mas assim, ó, o que você precisa ter em mente para você melhorar tudo isso que você falou? Primeiro, o hipotireoidismo, você pode sim, com todas as chances do mundo de mesmo com hipotireoidismo emagrecer. Só que o hipotireoidismo tem que estar controlado, tá? Você precisa fazer o tratamento e tomar a medicação para controlar o hipotireoidismo, tá? Primeiro ponto. Segunda coisa, diabética, então precisa ter uma alimentação controlada, que a gente fala ali, evitar farinha branca, tá? O que vai definir? Porque assim, quando a gente fala em dieta hormonal, eu tô pensando aqui pelo lógico, tá? O que a gente precisa fazer para melhorar a função hormonal? Precisa ter uma alimentação anti-inflamatória, porque quando a gente diminui o grau de inflamação no nosso corpo, melhora tanto a nossa atividade metabólica quanto a nossa produção hormonal. Precisa dormir bem, porque os nossos hormônios, boa parte deles, né, uma grande produção, é produzido o quê? À noite, na hora do sono. Então, se você não dorme bem, o que acontece? A produção hormonal fica toda bagunçada. Então, não é uma dieta específica para controlar os hormônios, é um conjunto de hábitos. Então, precisa do quê? Primeiro, precisa dormir bem para que os hormônios sejam produzidos da maneira certa, tá? Isso é fundamental. O sono parece besteira, mas ele é fundamental. Se você não estiver dormindo bem, dificilmente você vai conseguir emagrecer, tá? Então, o sono, fundamental, precisa. Segundo ponto, para melhorar a atividade hormonal, desinflamar o corpo. Quanto menos inflamado tiver o corpo, melhor vai ser a produção de todos os hormônios, principalmente os hormônios relacionados ao apetite, que é a leptina e a grelina. Quando a gente tem um grau de inflamação mais baixo, quando tem um corpo menos inflamado, esses hormônios são produzidos da maneira correta. Então, o hormônio que é responsável por nos dar aquela sensação de apetite, que é a grelina, fica mais baixo, e a leptina, que é o hormônio responsável por nos dar a sensação de saciedade, fica mais alto. Então, até nisso, o processo de desinflamação ajuda a regular os hormônios responsáveis pela sensação de fome e saciedade, sem contar nos outros, né? Testosterona, GH, que são os hormônios de crescimento, que a gente chama que são hormônios que ajudam no processo de emagrecimento. Cortisol, que é um hormônio que é o hormônio do estresse, né? O famoso hormônio do estresse. Se você não dorme bem, se você vive estressado, ele fica muito alto. Cortisol muito alto faz o quê? Mais acúmulo de gordura na região da barriga. Então, assim, para melhorar a produção hormonal, precisa sim de uma alimentação estratégica, assim como eu falei. Precisa dormir bem, tá? Água, precisa tomar água. Então, não existe uma dieta específica para isso. Existe um conjunto de hábitos, tá? E o hipotireoidismo precisa ser tratado. Para o diabetes, precisa o quê? Evitar picos de insulina. Então, evitar a farinha branca. Sempre quando for consumir um carboidrato, dê preferência para os carboidratos integrais. Quando você for consumir um carboidrato, independente qual seja ele, sempre consuma junto fibras e proteínas, porque as fibras e proteínas reduzem o índice glicêmico dos carboidratos, tá? Só para vocês entenderem, o índice glicêmico nada mais é do que a velocidade que o açúcar do carboidrato é liberado na nossa corrente sanguínea. Então, quando você consome aqueles carboidratos brancos, que são os carboidratos ricos em farinha branca, a base de farinha branca, o que a gente tem? Vários picos de insulina. Isso aqui, para quem é diabético, é péssimo. Até para quem não é, para quem quer desinflamar e emagrecer, isso já é ruim, porque esses picos de insulina, quando isso acontece em excesso, atrapalha e dificulta o processo, tá? Acontece o que a gente chama de resistência à insulina. E quando a gente tem um corpo menos inflamado, melhora a resistência à insulina também, tá? Então, para controle do diabetes, para resistência à insulina, evitar os picos, né? Esses picos de insulina é fundamental. E como que a gente faz isso? Melhorando a nossa qualidade alimentar. Reduzindo os carboidratos que têm alto índice glicêmico, por exemplo, esses que são à base de farinha branca, doces, bolos, pão branco, ou então quando for reduzir ao máximo, e quando for consumir um carboidrato, por mais que seja um carboidrato rico em fibra, um carboidrato integral,
sempre consumir junto proteína e fibras, tá? É isso que vai ajudar no seu processo, independente em qual grau que você esteja. Se você tem hipotireoidismo, se você tem diabetes, se você tá no climatério, independente do que você tenha, em que época da sua vida você esteja, você vai conseguir desinflamar e emagrecer dessa forma, tá? A Vivian tá dizendo aqui, ó, estou adorando a live, desculpa as perguntas. Imagina, é pra perguntar mesmo. Sobre as castanhas, quantas posso comer por dia? Porque são bem calóricas, né? Tá, vamos lá. Com relação à quantidade, eu não tenho como quantificar pra você. Vivian, você pode consumir tantas unidades de castanha, porque isso eu só consigo fazer se eu fizer montar um plano alimentar individualizado pra você. Aí eu vou ter que te consultar, eu tenho que saber seu peso, sua altura, tudo, tá? Mas assim, as castanhas, elas são realmente muito calóricas, então se você for consumir em excesso também não é bom. Então, por exemplo, Carol, é ideal eu fazer um lanchinho da tarde só castanhas? Não, porque não vai te dar saciedade e aí você vai ter que comer em excesso, tá? Então, o que eu sempre indico? Vai fazer um lanchinho da tarde, a castanha é bom? Ela é uma fonte excelente de selênio, uma fonte de gordura boa, só que não coma só ela, coma junto com alguma outra coisa. Então faz lá, sei lá, uma crepioca com recheio de frango desfiado e aí você come ali junto para completar, sei lá, 2, 3 castanhas. Aí faz sentido. Agora, se você fizer um lanchinho só à base de castanhas, não vai ser o suficiente. Não vai te dar saciedade e aí você vai consumir em excesso, tá? A Silvanete tá dizendo aqui, gosto mais de ovos, só como caipira. É ruim? Não, maravilhoso. Caipira é melhor ainda. Não tem diferença nenhuma, na verdade. A Ruth tá dizendo aqui, ó. Poxa, Carol, eu trabalho 12 por 36. Ai, quem trabalha nessas escalas é complicado. Complicadíssimo. Porque, assim, não tem como eu falar que não, gente. Ruth, assim, ó, o sono, ele é essencial para o processo. É ele que vai determinar 100% do teu processo? Não, porque depende muito mais da alimentação. Se você tiver uma alimentação regrada, você já vai conseguir um resultado muito bom. Mas o sono, ele é muito importante para a função hormonal, para a produção hormonal. Se você não dorme bem, se você não tem aquela noite de sono contínua, infelizmente o teu corpo não vai descansar e não vai produzir da maneira certa. Tá? Mas eu durmo de dia. Mas não é a mesma coisa, tá? Então, Carol, isso significa que eu não consigo desinflamar e emagrecer? Consegue. Só que você talvez tenha uma dificuldade um pouquinho maior. Mas assim, o emagrecimento, o processo de desinflamação e emagrecimento, ele depende muito mais da alimentação. Então, se você tiver uma alimentação estratégica e regrada, mesmo você não dormindo a noite toda, você vai conseguir ter um resultado. Mas talvez não seja um resultado tão satisfatório quanto de uma pessoa que dorme a noite toda, tá? Porque é inevitável, não tem o que fazer. O sono da noite, ele é um sono que não tem como comparar, tá? Não tem como. O sono da noite é um sono que revigora a produção hormonal. Então, eu durmo de dia. Não é a mesma coisa. A Rê tá dizendo aqui, ó. Dieta hormonal, você descobre qual hormônio está descompensado. Exemplo, cortisol. Aí come alimentos somente que regulam esse hormônio. Pesquisei aqui no Google. Obrigada, Rê. Obrigada por você ter avisado. Não acredito nisso. Até porque, beleza, você vai descobrir quais os alimentos, qual o seu hormônio que está descompensado, aí você vai consumir só os alimentos para repor esse hormônio? Não faz sentido. Não faz sentido algum. E os outros nutrientes? E os outros hormônios que também precisam ser produzidos? Então, não faz sentido. Ao meu ver, não. Não é essa forma que eu trabalho, tá? Qual a forma que eu trabalho? Por exemplo, Carol, eu fiz um exame e os meus hormônios deram completamente descompensados. Por exemplo, a minha testosterona deu muito baixa, meu cortisol deu muito alto. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, nós vamos regular seu sono, regular a alimentação, bater meta de água. A tendência é que já melhore só com essas mudanças. Mas, por exemplo, mesmo assim, ainda está muito baixa. Então, eu indico que você vá ao endocrinologista, que é um profissional, é um médico especialista na parte hormonal, e aí sim ele vai te dar o diagnóstico do que precisa ser feito. Mas esse tipo de dieta não funciona, não. Até porque daí o que vai acontecer? Você vai se alimentar muito de um alimento só e zero dos outros alimentos. Então, aí a conta não fecha, entendeu? Vai faltar nutriente, vai sobrar nutriente demais e vai faltar nutriente. Então, eu não sou a favor de nenhum tipo dessas dietas, tá? Nenhuma.
Deixa eu ver se passei mais alguma pergunta aqui. Acho que eu respondi todas, meninas, mas se por acaso ficar alguma dúvida, na quarta-feira, deixa eu ver aqui, ó. Eu me alimento super bem, à base de frutas, legumes e verduras, bebo 3 litros de água, estou na musculação e faço 2 vezes hidro. Perdi 17 quilos, maravilhosa, Ruth! Viu como dá? É o que eu sempre falo, gente, não existe milagre. Olha lá, a alimentação mais natural possível, batendo meta de água, fazendo musculação, exercícios de força, que é muito, muito, muito importante para ganho de massa, né? Ah, Carol, é para ficar maromba? Não, é para o metabolismo funcionar mais rápido. Quanto mais músculos nós temos no corpo, mais rápido e acelerado o nosso metabolismo trabalha. E ó, tá fazendo, faz 2 vezes, hidro também, tá fazendo um outro tipo de atividade, uma atividade mais aeróbica, além da musculação, um complementa o outro. Então está perfeita, por isso conseguiu eliminar 17 quilos aí, ó, maravilhosa. A Vivian tá dizendo aqui, ó, adoro queijos, qual o melhor pra dieta, sem ser ricota, que não gosto. Tá, se você me perguntar qual o melhor queijo que tem menos gordura e menos calorias, os queijos brancos, tá? Minas Frescal, ricota e cottage são os melhores, tá? Se você pegar lá mussarela, queijo prato, queijo cheddar, eles são mais gordurosos. Claro, se for para consumir em uma quantidade pequena, não tem problema. Agora, se for comer demais, eu indico sempre os brancos, tá? A Ruth tá dizendo aqui, ó, quando passo a noite em casa eu durmo muito cedo. Então, quando tá em casa e não tá de plantão, consegue dormir cedo, acordar descansada. Então, você está perfeita. Por isso que você conseguiu perder os 17 quilos e não perdeu, né? Eliminou, né? Porque você não vai achar eles mais de jeito nenhum. Porque se você continuar nessa pegada aí, você vai conseguir manter e nunca sofrer com o efeito sanfona. Beleza? Meninas, é isso então. Vou precisar ir, que tenho muito trabalho pela frente ainda, mas é uma delícia estar aqui com vocês. Amo fazer live e quarta-feira tem mais, viu? Quarta-feira, às 14 horas, estarei aqui com mais temas aí pra gente conversar bastante, ao vivo, tá bom? Beijo, até quarta.